O Flamengo for campeão mundial, esquece. Acabou o Brasil. E tem algo importante diante do que o André falou aí, que é a própria fala do Felipe Luiz após o jogo. Quando ele fala sobre isso, fala, gente, a gente ganhou do Chelsea hoje, mas perdeu para o Central Córdoba no Maracanã. E sofreu para ganhar do Tátira. O Felipe Luiz falou isso. Isso dá a dimensão do tamanho do que o Flamengo fez ontem. Tá? Mas é isso, cara. Assim, não pode vir com... existe um discurso, principalmente entre os técnicos mais corporativistas aqui do futebol brasileiro, de que não, somos o país pentacampeão do mundo, aquela coisa toda. Depois tu toma de 7-1 e não sabe por quê. E nada muda. Então é o seguinte, o Flamengo fez história ontem, pessoal. Ponto. Vamos pensar jogo a jogo. Jogo a jogo, cara. Não dá para fazer qualquer tipo de previsão sobre o que vai acontecer lá na frente. Porque esse negócio de falar, não, agora o Flamengo vai até a decisão, tal, depois não acontece, e aí você vai cobrar o André, vai cobrar o professor. Não dá, o Flamengo fez história, fez, ponto. Agora é pensar jogo a jogo, né? Jogo contra o LFC, coloca até o Juninho para jogar. O Flamengo já é primeiro colocado do grupo. Depois pensem que vier pela frente. Vai ser o Boca Juniors, vai ser o Benfica. Vai ser dureza, meu irmão. Esse time do Boca Juniors é ruim, mas é o Boca. Eu não gosto de falar isso, porque é uma muleta, né? Não, o Boca. É pulmoneira, isso vira uma muleta, vira um lugar comum. Mas no caso do Boca Juniors, vale. Os caras estão transformando aquele hard rock lá de Miami numa bomboneira, cara. Se for contra a Boca Juniors, o pau vai comer dentro, fora do estádio, aquela coisa toda. Entendeu? Como aconteceu em 2023 no Rio de Janeiro, quando o Boca veio jogar contra o Fluminense. Se for contra o Benfica, vai pegar um time que tem jogadores de qualidade. A gente pode falar sobre isso mais à frente na live. Mas é pensar jogo a jogo. Jogo a jogo. E só pontuando as falas do André e a fala do Bernardo, galera do chat, eu tô vendo aqui os comentários. O André não tá tirando mérito do Flamengo, tá? Porque tem gente que tá entendendo errado, tá, André? O Flamengo fez um jogo muito bom. Um jogo espetacular de um sul-americano contra um gigante europeu. Um gigante sul-americano contra um gigante europeu. Foi como há muito tempo a gente não via. Eu vi muita gente citando o Flamengo de 81, o André, para dizer, foi a maior atuação de um europeu pós Flamengo 3-0 no Liverpool em 81. Teve em algum momento que um brasileiro encarou de igual para igual, de 81 para cá? São Paulo não sobrou contra o Barcelona, mas aquele Barcelona do Cruyff era muito bom. E o São Paulo e Barcelona, eles fizeram um jogaço. São Paulo e Milan foi um jogaço. Não dá para ficar esticando muito isso. Eu fui no meu limite, século, de 2001 para cá. De 2001 para cá, sim. Foi a atuação mais impositiva de um brasileiro, não estou falando nem de sul-americano, um brasileiro. O que o Flamengo fez em 81 é único. É único. Só tem uma atuação brasileira em Mundial superior àquilo. Santos 5, Benfica 2 em 1962. Aquilo ali assim, foi uma atuação de extraterrestre do Pelé. Nada se compara com aquilo. Mas de lá para cá, a grande atuação de um sul-americano, sim, contra um europeu, foi aquele 3-0 do Flamengo. O Flamengo botou eles na roda, em 45 minutos acabou o jogo. O Flamengo tratou e o Liverpool não era um Aston Villa, um Nottingham Forest, que ganhava uma Champions ali, um Hamburgo. Não, o Liverpool era o time dominante do final dos anos 70 e iniciozinho dos anos 80. O Liverpool era o time dominante da Europa. E o Flamengo, assim, não tomou conhecimento. Aquilo é uma vitória, assim, que podem falar o que for, que agora é Copa do Mundo, que tudo que aconteceu para antes não valeu nada. Amigo, quem viveu e viu aquilo, nunca mais esquece. O Flamengo do Zico é esse time que um cara palmeirense como o PVC fala que foi o maior time que ele viu jogar. Outro palmeirense, Mauro Betting, que escreveu um livro comigo sobre o Flamengo de 81,
também diz que foi o melhor time que ele viu jogar, não é à toa. Não é à toa. E aquela vitória é o símbolo máximo daquilo. Então aquilo não tem parâmetro de comparação. Mas nesse século... Então no século passado, o Flamengo também fez história. E agora fez história novamente num confronto contra um europeu. E vale lembrar que esse Liverpool aí, sobre o qual o André falou, ele foi campeão europeu. Vamos lá, 77, 78, aí o Nottingham Forest foi 2 vezes. Era uma coisa fora da curva, né? Que o técnico era o Brian Clough, um dos maiores técnicos da história, aquela coisa toda. Depois o Liverpool ganha em 81 e ganha em 84 da Roma lá dentro, no Estádio Olímpico de Roma, nos pênaltis, com o Bruce Gobelart dançando lá, aquela coisa toda. Então, como disse o André, era o time do momento, era tipo o Real Madrid que a gente vê hoje, era o Liverpool naquela época. Aliás, o Real Madrid passava por uma fase muito ruim. E, aliás, o Liverpool ganhou a final de 80, 81 do Real Madrid. Exatamente. Em Paris, né? Ganhou do Real Madrid. Então, assim, só para ver o tamanho da coisa. Ali, cara, esquece. Aqueles 3-0 ali, amigo, é aquilo. É um vídeo que você tem que eternizar, principalmente os primeiros 45 minutos. E, o que é o Flamengo? Passa aquele jogo. Você quer saber o que é o maior feito, a maior vitória da história do Flamengo? Passa aquele jogo. Não tem nada maior do que aquilo. E não tem festa maior do que aquela. Só se o Flamengo ganhar agora. Se o Flamengo ganhar agora, amigo, acabou o Brasil. Esquece. Se o Flamengo for campeão mundial, esquece. Acabou o Brasil. No dia seguinte não tem live, ou então a live vai ser... Todo mundo bêbado. A gente bêbado, pelado, esquece. Então, assim, mas aquilo que eu vi, aquilo ali foi o que me tornou Flamengo. Tá? A festa do Mundial foi o que tornou esse cara aqui, com 8 anos, Flamengo. Eu era Zico. Só que era o Zico da seleção. E tal. O dia que eu resolvi ser Flamengo foi naquela madrugada. Passou um coreto aqui na rua, que é carnaval. Esquece. 1h da manhã. 1981, não é agora não. A rua aqui nem era muito iluminada e tal. Passou um coreto aqui na rua, amigo. Passou um coreto, um carnaval, um negócio de maluco, né? Então, assim, só para dimensionar o que é. Mas ontem foi algo perto disso, cara. Também foi uma festa muito bonita aqui pela rua, pelos lugares, e essa coisa que a minha mulher falou, que assim, o shopping virou Maracanã. Impressionante. Meus amigos, a live tá só começando, tá? Porque nós vamos detalhar individualmente essa atuação do Flamengo. Quantas pessoas temos na live? Esse que eu vou pedir para vocês pedirem 4.200. Muita gente, Bernardo, e menos de 1.500 likes, né? 1.500 likes. Podemos chegar aí a fácil 2.500. Ih, rapaz. Vamos lá. Então, por favor, fechem o chat rapidinho. Clica no like pra gente chegar. Lógico, a primeira meta é 1.700. Se a gente chegar nos 1.700, tá ótimo. Mas, pô, considerando que tem 4.000, né? Eu acho que dá pra chegar pelo menos nos 2.500 likes aí até o final da live. E aí, ó, até pra gente dar sequência aqui, tem muito superchat, tá, galera? Eu vou me virar aqui, mas eu vou conseguir passar as mensagens de vocês. Porque a gente percebe quando o André fala, o Bernardo, desse Flamengo, a gente vê que tem até arrepia, tá, André, quando você fala, porque a gente imagina o que foi isso que você tá falando aí, tá? O Flamengo era o melhor time do mundo, é só isso. O Flamengo era o melhor time do mundo. Tem um jornalista na Inglaterra, que é tipo o PVC aqui, o cara com uma enciclopédia, sabe tudo e tal, Jonathan Wilson. Ele que escreveu o livro da Pirâmide Invertida. Ele fala do Flamengo de 81 como um dos melhores times da história e um time revolucionário. Rapaz, aquele time jogava... Vou rápido. Aquele time jogava em 1981 com 2 laterais que atacavam o tempo todo, um volante que sabia jogar, 4 meias e um centroavante que jogava de ponta. Ora era ponta direita, ora era ponta esquerda, e ele entrava em diagonal para fazer os gols decisivos, que era o Nunes. Negócio de maluco. E, infelizmente, naquela época não existia a análise que existe hoje. Que se tivesse a análise que existe hoje,
e a coisa globalizada, o mundo todo ia querer entender o que era o Flamengo. Aquele Flamengo só não é mais revolucionário que a Holanda de 74, porque a Holanda tinha aquele negócio de arrastão e tal, não sei o quê. Mas fora isso, o Flamengo era um carrossel, todo mundo, o Júnior tava na direita, na esquerda, Leandro, e só cara tecnicamente muito acima da média, tirando o Marinho, o resto jogava muito, e o Nunes também, que era limitado, o resto jogava muita bola. Então era assim, é o melhor time do mundo, revolucionário, pena que não tinha a comunicação de hoje, que só a torcida aqui do Rio que sofria, né, e não aguentava aquilo. Imagina o Flamengo com o melhor time do mundo. A torcida do Flamengo é insuportável, né? Nos anos 80, a torcida do Flamengo era insuportável. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.